Você já tentou mudar algo e não conseguiu? Sabe aquelas coisas que de repente a gente tem, que a gente gostaria de ser diferente? E aí a gente vai lá e diz assim, não, mas eu quero mudar, eu vou mudar, eu vou conseguir. E aí a gente promete, faz um esforço e quando vê tá repetindo aquele padrão. Tudo de novo. Pois nesse vídeo eu quero te contar que eu descobri uma forma de fazer isso muito mais fácil. E ele tem um detalhe, mas tudo eu vou te contar nesse vídeo, fica comigo até o final. Para poder ilustrar, eu vou contar então o meu caso pessoal. Uma das coisas que eu não gostava em mim e que eu queria mudar era que eu era muito falante. Eu sou muito falante. Quem me conhece sabe, não é à toa que eu tô aqui gravando vídeos. Mas o que acontece? Para quem é falante como eu, sabe que quando a gente fala, tem coisas boas, porém a gente muitas vezes mete os pés pelas mãos. A gente fala coisas que não deve, fala no calor da emoção, se arrepende. Então, muitas vezes eu tive vontade de ser diferente e não querer ser falante. Sabe, aquela pessoa que entra muda e sai calada, super quieta. Meu marido é assim, um gentleman, né? Eu digo assim, que quando ele fala, parece um mestre, assim, sabe a hora de falar. Nessa hora ele diria assim, só me faz passar vergonha. Porque normalmente acontecem duas situações. Primeiro, a gente quer mudar. Então, daí a gente, né, de falante, a gente quer ser quieto, ou quando a gente é muito tímido, né? Porque tem gente que vai dizer assim, não, eu queria ser igual a Vanessa, ter coragem para falar. E tem vários aspectos que a gente gostaria de ser diferente. E aí a gente vai, às vezes, normalmente a gente vai de 8 para 80. Então, se eu queria ser falante, eu quero ser quieto. Se eu sou quieto, eu quero sair falando. Se eu sou raivoso, eu quero ser calmo. Se eu sou muito calmo, eu quero ser mais incisivo. Se eu só digo sim, eu quero dizer não. E por aí vai. E aí, esse é o ponto. A gente vai de 8 para 80, então a gente quer mudar. E aí, quando a gente tenta fazer esse processo, a gente não consegue. E aí, o que acontece? A gente resolve assumir. Eu sou assim e os outros têm que me aguentar. Então, não adianta, eu sou falante mesmo. E quem não gosta de mim que vá embora, e seja assim, né? Eu já fiz isso. Já usei as duas técnicas, né? De tentar mudar e de tentar ser eu mesma, assim. Então tá, e os outros que me aguentem. E aí o que acontece? Normalmente, quando a gente tenta mudar, a gente não consegue. E quando a gente fica só sendo a gente mesmo, a gente acaba assim, entrando de novo em situações que a gente não gosta. E aí a gente, poxa, acho que eu tinha que mudar. E aí vira um looping, um ciclo sem fim. Eu gosto de dizer que a gente pode ter um terceiro caminho, que não é nem 8, nem 80, nem mudar e nem ser a gente mesmo. Ao invés de mudar, aprimorar, melhorar. Então, no momento que eu assumi, ok, eu sou uma pessoa falante, mas só porque eu sou falante, as pessoas têm que me aguentar assim, do jeito que eu sou? Será que eu não posso melhorar? Será que eu não posso ser uma pessoa melhor? E aí eu comecei a aprimorar a minha fala. Ao invés de simplesmente querer falar, eu comecei, quando que é bom de falar? Para quem? Por que eu tô falando? Quais são as melhores palavras para eu usar? Quais são as consequências de se eu falar agora ou não para essa pessoa? Então eu comecei a refletir sobre o assunto e resolvi ter vontade de melhorar a minha fala, de aprimorar. Poxa, já que eu tenho essa habilidade da comunicação, por que não melhorar essa habilidade? E aí fez toda a diferença. Quando eu vi, em alguns momentos, eu realmente silenciei. E foi incrível, porque eu não estava buscando ficar quieta, como era no início, né? Uma luta, assim. Aconteceu. Por quê? Porque eu estava aprimorando algo que eu já tinha, né, de habilidade. Não melhorei. E um ponto interessante é que não quer dizer que, não, agora porque eu resolvi melhorar minha fala, eu nunca mais falei coisas erradas, nunca mais meti os pés pelas mãos. Não, claro que, né, todos nós erramos. Só que há uma diferença. Ao invés de estar naquele looping de tentativa e tentar e voltar e não conseguir, eu sinto que tem uma progressão. Ok, hoje eu não dei conta, hoje eu errei, hoje quando eu vi eu não estava prestando atenção e falei bobagem. Ok, mas aí eu volto para aquele ponto. Como que eu posso melhorar? E aquele detalhe que eu comentei lá no início que fez toda a diferença. Porque se você está querendo melhorar para si é uma coisa. Agora, quando a gente quer mudar para o outro, é completamente diferente.
Então, esse é o detalhe. Sair do eu e olhar para o outro. Você até pode me dizer, ah não, mas eu sou uma pessoa que pensa muito nos outros e é muito cansativo, eu não aguento mais. Tem uma questão aí que eu prometo abordar num próximo vídeo. E o detalhe é, sair do eu e olhar para o outro. Olha no exemplo a diferença. Se eu estou querendo melhorar minha fala, pensando em mim, eu vou de repente usar palavras mais sofisticadas, ter uma fala mais eloquente, né? Ficar mais bonito assim. E eu me lembro até que eu falava assim, não, eu sou autêntica, eu falo sempre o que eu penso, eu falo a verdade, porque eu estava sempre focada em mim, né? Então assim, é eu que quero falar, então é eu que acho que é o importante, o que eu acho que tem que ser falado, ou o que o outro precisa saber, porque é o que eu acho que é o mais importante. Agora é completamente diferente quando eu estou efetivamente focada no outro, porque daí, quais são as escolhas? Qual é a melhor linguagem para o outro entender? Tem algo que vai machucar o outro? Qual é a intenção que eu estou falando? O que tem por trás? É realmente ajudar o outro ou detonar o outro? Ou eu quero me sentir, porque eu sei das coisas e aí, né, e o outro... Então não quer dizer que daí eu não vou deixar de ser verdadeira e autêntica, mas vai ter um cuidado. É aquela história do o gato subiu no telhado. Eu vou ter um cuidado. E quando a gente começa a fazer esse processo, as relações melhoram. As relações melhorando, tudo melhora. Todas as áreas da nossa vida, a gente convive com pessoas. E se você é o contrário, por exemplo, é muito tímido e acaba não falando e não tendo coragem para falar, quando você faz esse processo, ok, tudo bem, eu sou uma pessoa mais reservada, eu sou uma pessoa mais quieta, mas como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar? Olhando mais para o outro. Será que o outro está precisando de alguma ajuda? Será que eu tenho alguma informação que se eu falar para ele vai ajudá-lo? Será que se de repente eu me posicionar, eu oferecer uma ajuda, eu não vou, né, fazer a diferença na vida do outro? E é interessante que quando a gente está desfocado do eu e realmente com um olhar sobre o outro, a gente muda a motivação, a gente perde a vergonha, a gente tem outra energia para fazer as coisas. Então eu gostaria que você de repente experimentasse, fizesse essa experiência de, em vez de mudar, melhorar, aprimorar e colocar o foco no outro. E de repente você vai me dizer assim, não, mas eu sou muito raivoso, como é que eu não vou querer mudar isso? Como é que a gente pode aprimorar? Você pode pensar, o que tem por trás dessa raiva? De repente tem uma vontade de fazer as coisas certas, que as coisas sejam certas. Como é que eu posso melhorar e ampliar olhando para o outro? É certo só para mim? É certo para o outro também? Como é que eu posso ouvir mais o outro para entender a lógica de raciocínio do outro, para saber o que é certo para o outro? Será que também não tem como expandir e ser certo para mais pessoas? É interessante porque quando a gente está focado no eu, ou a gente está ali, mas eu sou uma pessoa raivosa, então eu acho que eu sou uma pessoa ruim, a gente vai ficando cada vez menor, assim, pequeno, a nossa mente vai ficando limitada. Quando a gente começa a pensar no outro, expandir, a gente vai ficando maior, e daí vai tendo ideias, a nossa mente vai expandindo, a gente fica mais criativo. Então é esse o convite que eu faço para você, faça essa experiência. Sempre que eu vou estar dando dicas aqui, não é para dizer faça isso, são sugestões. Claro que se você experimentar, eu vou ficar feliz de você compartilhar comigo, de repente colocar aqui nos comentários ou me mandar um e-mail dizendo, olha Vanessa, eu tinha esse aspecto que eu não gostava em mim, aí eu resolvi assumir esse aspecto e dizer, eu não vou mudar, eu vou aprimorar. E aí, a partir disso, eu melhorei nesse sentido e tive esses resultados. Eu vou adorar saber. Se você gostou, se inscreve e convida uma pessoa que você gosta. Que você pensa assim, eu também gostaria que essa pessoa fosse feliz, que ela, não precisasse ficar nessa ânsia, nessa luta de ter que mudar as coisas. Então, eu te espero no próximo vídeo.